A rede de lanchonetes Burger King tá com uma propaganda aí, um anúncio publicitário causando bastante polêmica e dividindo. Tudo polariza nesse mundo hoje em dia, né? É muito triste isso. É porque a propaganda, o anúncio, trata de trechos de falas de crianças comentando sobre diversidade sexual. E tem gente que acha isso bonitinho, tem gente que acha isso legal, que as nossas crianças têm uma cabeça muito melhor do que a nossa, e a intenção da propaganda do Burger King é essa, né? Em época de Dia da Consciência LGBTQ, sei lá o que é o quê, uma hora eu vou descobrir. O Dia da Consciência LGBTQ, que é hoje, quando está sendo gravado esse programa, sai essa propaganda do Burger King, crianças falando sobre diversidade sexual, como se fosse uma coisa tranquila, normal, até mesmo bonita e positiva, segundo algumas declarações desses guris, né? E pessoal bacana, achando legal, sensacional, maduro. Nós, adultos, é que somos retrógrados, tá vendo? Criança tem a cabeça boa. E um outro pessoal, analisando a coisa toda à luz cristã, que apesar de sermos um Estado laico, muita gente ainda se deixa levar por raízes religiosas, culturais, solidamente incrustadas na gente. A nossa cultura é judaico-cristã, ainda é judaico-cristã, e nada vai mudar isso. E essas pessoas, por questões religiosas, ou questões pedagógicas, ou questões até mesmo psicológicas, científicas, dizem que a propaganda, ela primeiro não reflete o que essa gurizada de fato pensa. Segundo, influencia negativamente outras crianças a considerarem normal o que não é normal. Vamos lá. Juridicamente falando, a propaganda não é de ser proibida. Você não pode expor criança e adolescente a ridículo, a situação de escárnio público. Você não pode veicular imagem de criança ligada à nudez, ligada à pornografia, ou ligada a qualquer conduta ilícita, por exemplo, ofendendo alguém. Filmar uma campanha publicitária com crianças ofendendo alguém. Né? Isso tudo não poderia ocorrer. Isso seria proibido, a propaganda seria tirada do ar, os seus executores, os seus realizadores poderiam ser punidos civil e criminalmente. Mas não é isso. Você tem ali um monte de crianças se manifestando politicamente, e aqui eu vou chamar a atenção de novo para o termo politicamente, que não tem nada a ver aqui com política partidária. Tá? É uma manifestação política, ou seja, é uma manifestação de vontade voltada para a organização social. Polis, em grego é cidade, né? As cidades-estados antigos, os cidadãos patrícios, os cidadãos das cidades-estados, tinham o poder de influenciar no governo dessas cidades-estados. E essas crianças estão se manifestando politicamente a favor de uniões homoafetivas, de casais homoafetivos, de pais homoafetivos, de mamãe namorando com outra mamãe, com a madrasta. Enfim, conforme alguns trechos dessas declarações dessas crianças que eu tive a oportunidade de observar. Eu não acho, e vamos olhar de novo as peculiaridades da língua portuguesa. Eu não posso dizer que é normal, porque o contrário do normal é anormal. Ou seja, o normal é o bom e o anormal é o ruim. Então não é que a homoafetividade ou o casamento gay ou o homossexualismo, homossexualidade, como queiram, seja anormal. Porque eu estaria dizendo que é errado, eu estaria dizendo que é uma doença, eu estaria dizendo que é uma conduta a ser banida, ou a ser execrada, ou a ser isolada numa gavetinha ali de pessoas indesejáveis. Não é isso. Não é isso. Mas aí tá, não é normal, anormal. Mas é uma conduta incomum.
por mais que o pessoal GLBT tenha saído do armário, é forçoso concluir, por razões matemáticas até, que ainda são uma imensa minoria na sociedade brasileira e mundial. A população gay, e aí entenda-se gay, lésbica, travesti, enfim, ela é imensamente menor do que a população hétero. Então eu não posso passar para a criança, atenção, eu não posso passar para a criança e para adolescente que é comum. É aí que está a raiz do problema. É um pessoal, já falei aqui demais sobre isso, um pessoal que paga impostos, que tem que ser respeitado como um cidadão hétero. A Constituição Federal não admite cidadão de segunda classe, mas eu não posso vender a imagem que é comum. Não é comum. É alguma coisa rara, ou próxima do raro. Né? Proporcionalmente falando, tem menos gay do que fumante. E fumantes já somos poucos. Fumante de tabaco. Então tem a população gay homoafetiva que saiu do armário, que se casa, que namora, que sai de mão dada na rua. Esse pessoal ainda é imensa minoria da população brasileira e mundial. E aí quando você faz uma propaganda dizendo que é comum, não é comum. É nesse ponto que eu acho que peca a propaganda da Burger King. E eu acho também, com relação a vincular a criança com essa diversidade sexual, eu me lembro aqui do Vladimir Putin, que é um político, que é um líder mundial que eu particularmente admiro muito, porque justamente ele, a gente vai falar sobre isso depois no programa, é um político que não entra em gaveta nenhuma. Você não pode falar que ele é de esquerda, você não pode falar que ele é de direita, ele tem características de um lado, características de outro. Ora ele é amigo dos Estados Unidos, ora ele é inimigo dos Estados Unidos, ele flerta com a China, mas também se opõe. Enfim, o Vladimir Putin é o homem forte da Rússia. O Vladimir Putin é o Vladimir Putin. E quando indagado sobre exatamente esse tipo de problema, entronizar, vincular a juventude russa com o movimento LGBT, com o movimento pela diversidade sexual, pela legalização das uniões homoafetivas, quando tenta vincular isso com crianças e adolescentes russos, o Putin fala, olha, depois dos 18 anos, sejam o que vocês quiserem. Agora deixa a criança ser criança. Não mexe com os pequeninos, não. É muito cedo, eles não têm maturidade para isso. Não é hora disso. É o que eu penso, é o que o Vladimir Putin pensa, e é neste ponto que eu acho que a propaganda aqui, o anúncio publicitário da Burger King, peca, erra na dose e induz a erro. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.